Eu quero falar hoje com você sobre batalhas que enriquecem. Segundo Crônicas 20, verso 2 diz: Então, vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti. Grande multidão vem contra ti. Agora versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres, escute isso, riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. Mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Certamente você já presenciou batalhas judiciais, muitas vezes em família, que no final todo mundo sai perdendo. É muito comum você ver, às vezes, um casamento que se desfaz, ou numa divisão de bens de herança, algo que era para ser bom, benéfico, que era para ser um motivo de celebração, porque a gente recebeu algo, a gente tem uma herança, mas de repente por birra, por ódio, por desavença, por necessidade de prejudicar o outro. Eu já vi pessoas perderem porque querem que o outro perca. E a gente já viu tantas batalhas na vida, onde todo mundo sai machucado, todo mundo sai perdendo e todo mundo sai empobrecido. Acontece que as batalhas que Deus permite que eu e você enfrentemos na vida são batalhas para nos enriquecer. Eu vou repetir, são batalhas para nos enriquecer. São batalhas para nos promover. São batalhas para nos colocar num degrau mais alto. Você vai ver Davi entrar na batalha com Golias, um pastor anônimo, desconhecido, um menino desprezado pela sua casa, pela sua família, mas você vai ver o mesmo Davi, depois daquela batalha, permitida por Deus, sair um herói nacional, casado com uma princesa, acumulado de bens e riquezas, que foi a promessa do rei Saul, e com a sua família, nunca mais pagando imposto sobre Israel. Deus permitiu aquela batalha para que Davi fosse promovido, para que Davi pudesse alçar uma nova posição. José enfrentou todas aquelas batalhas, todas aquelas lutas, e saiu daquelas lutas e daquelas batalhas muito melhor do que entrou. E quem sabe você está enfrentando lutas, você está enfrentando batalhas na sua vida. Eu quero dizer que essas batalhas não são para te empobrecer, não são para te machucar, não são para te destruir, não são para te deixar desesperado. As batalhas que você e eu estamos enfrentando é para nos enriquecer. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de papel, eu não estou falando de moeda, eu estou falando de tudo. Deus tem uma prosperidade total na sua vida. Você vai sair dessa luta e dessa batalha com uma riqueza que o ladrão não pode levar, que a traça não pode corroer. Você vai sair muito melhor dessa luta que você está passando. Você sabe que a primeira reação de Josafá é a reação natural do ser humano. A Bíblia diz que quando ele é avisado de que uma grande multidão vinha contra ele,
a sua primeira reação está lá no verso de número 3. A Bíblia diz, então Josafá. O que é que diz aí na sua Bíblia? Acompanhe aí, por favor. Segundo Crônicas 20, versículo 3. Então Josafá teve medo. Olha, o medo, você sabe, ele é um mecanismo de defesa nosso. Uma pessoa que não tem medo é uma pessoa inconsequente. Conhece gente assim? Não. Se uma pessoa não tiver nenhum tipo de medo, nada, ela pode fazer loucuras. Mas a questão é que o medo ele não pode nos dominar. O medo ele não pode ser um ponto final na nossa vida. O medo é normal, mas normal não é o medo te impedir de prosseguir. Todo mundo, quando tem um grande desafio diante de si, sente medo. Eu, quando aluguei esse salão, e a gente veio para cá com cerca de 60 pessoas, para pagar 7 vezes mais aluguel, para fazer uma reforma que estava para além da nossa compreensão. Eu me lembro de um dia onde eu estava aqui já com aquele frio na barriga, diante desse desafio gigantesco, vindo um salãozinho onde a gente colocava 50 cadeiras e o nosso ministério infantil era um mezanino onde cabiam lá 10 ou 11 crianças bem apertadas. Eu me lembro que eu estava aqui e 2 ou 3 moradores de rua estavam para além desse blindex e eles começaram a xingar, a gritar, a falar todo tipo de palavrão contra mim. E eu confesso para você que naquela hora, eu que já estava um pouco com medo, eu senti mais medo ainda. Mas o medo não me parou. O medo não pode ser um ponto final na sua jornada. Eu me lembro de ter começado a marchar aqui nesse lugar, a orar, a declarar, a profetizar. E é isso que Josafá faz, o próximo passo dele. E é isso que eu quero deixar para você hoje à noite. A Bíblia diz que ele teve medo, mas ele se pôs a buscar ao Senhor. Diga, o medo não foi um ponto final. Diga, ele buscou ao Senhor. Quando Josafá tem medo, ele não busca uma ajuda humana. Quando ele tem medo, ele não tem um ataque de pânico. Quando ele tem medo, ele não busca uma ajuda em pessoas, ele não vai atrás de um especialista. Quando ele recebe uma ameaça, ele busca a presença de Deus. Eu sei que talvez alguns aqui estão debaixo de ameaça, estão debaixo de temor, estão debaixo de tantas coisas, mas isso não te segurou em casa, isso não te deixou desesperado. Você veio aqui hoje à noite para buscar a presença de Deus, e Deus tem resposta para você. E eu acho extraordinário que ele apregou a um jejum, é uma consagração para além do normal. E na oração que Josafá faz, eu acho linda a oração dele, depois, se você tiver a curiosidade, leia em casa. Tem algumas coisas que eu quero destacar. A primeira delas é que na oração Josafá reconhece o poder de Deus. Você pode repetir comigo? Diga, Deus é poderoso. Ô, gente, porque tem oração que na verdade é uma murmuração disfarçada. Você sabe do que eu estou falando ou não? Quem já fez uma oração assim? Ai, Deus, minha vida, por que isso, Senhor? Aquela ladainha. Na verdade, você está murmurando e acha que está orando. Não. A Bíblia diz que Josafá fala no verso de número 6, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O inimigo está vindo, eles se ajuntaram, eram 3 povos, ele é poderoso, mas tem uma coisa, o Deus que está do meu lado também é poderoso, aliás, é muito mais poderoso. Ele domina sobre toda a terra. Quando você estiver buscando ao Senhor, quando você estiver buscando a ajuda de Deus,
Reconheça isso, o Deus a quem eu sirvo, Ele é poderoso. Uma outra coisa que Josafá faz é que ele reconhece que o Deus a quem ele está orando, buscando, ele cumpre o que prometeu. Diga assim: meu Deus é fiel. Deus é poderoso, mas Deus também é fiel. Olha o que o versículo 7 diz. Ele fala o seguinte, na parte B do versículo: não adeste, está falando da terra a qual ele está, a terra que o inimigo quer tomar. Ele diz: não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Senhor, se nós estamos nesse lugar, se nós estamos nessa terra, se nós estamos aqui como nação, é porque o Senhor cumpriu o que prometeu a teu amigo Abraão. O Senhor trouxe para ele uma palavra, isso é promessa do Senhor. E você sabe que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Então saiba que você serve a um Deus que é poderoso, mas você também serve a um Deus que cumpre a sua palavra. Ele cumpre a sua promessa, Ele é fiel. Diante dessa luta e dessa batalha, Josafá reconhece as suas limitações pessoais. Você sabe, gente, nós temos habilidades, sabedoria, a gente tem contatos, a gente tem capacidade. O ser humano é incrível. E dizem os especialistas que a gente não usa nem 10% da nossa capacidade. Mas a gente tem um limite. Existem coisas que estão para além da nossa capacidade humana. E Josafá reconhece isso. Ele diz no verso de número 12: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Em nós não há força e não sabemos o que fazer. Já se sentiu assim? Não. Já atendi tanta gente no meu gabinete, no meu escritório, nesses quase 16 anos de ministério pastoral, ouvindo pessoas dizer: eu não tenho mais força. Eu cansei. Eu não consigo dar o próximo passo. Em nós não há força, Josafá diz, e não sabemos o que fazer. Pior do que só não ter força é não saber o que fazer. Porque tem muita gente que tem força, mas não tem direção. E ele reconhece isso: Senhor, a gente não tem força, e a gente não tem também uma saída. Mas ele termina dizendo: porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Talvez você entrou aqui sem força, talvez você entrou aqui sem saber o que fazer, mas eu tenho uma palavra de Deus para você: olhe para Ele. Eu tenho uma palavra de Deus para você: olhe para Ele. Porque quando a gente olha para Ele, tudo começa a mudar. Não tem problema você não saber o que fazer, não tem problema você não ter força. O problema está quando nós estamos focados na nossa condição, no tamanho do nosso adversário. Jesus no deserto, quando disse para os discípulos o seguinte: dai-lhes vós mesmos de comer. Tinha uma multidão, é o texto da multiplicação de pães e peixes. Os discípulos olham para a multidão, olha para os recursos que eles têm e diz: despede a multidão, que a gente não tem o suficiente. Jesus diz: quanto tem? 5 pães e 2 peixes. Ele pega aquilo, ele não fica olhando os 5 pães e 2 peixes. Ele não fica olhando a multidão faminta de alimento. A Bíblia diz que ele olha para o alto e abençoa. Quando você olha para Deus, tudo começa a mudar. Você lembra de Abraão lá na tenda? Deus diz: Abraão, sai da tenda, olha para o alto, olha para o céu, conta as estrelas, assim será a tua descendência. E quando Josafá olha para Deus, ele recebe uma estratégia. E é sobre isso que eu quero falar em 5 minutos. 2 coisas para você vencer essa batalha. Deus tem uma estratégia para você hoje. A primeira delas: creia na direção de Deus. Vamos repetir juntos isso? Diga: creia na direção de Deus. Olha o verso 20, Josafá se coloca de pé e diz:
Parte B, ouvi-me, ajudai, vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estais seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no vosso Deus e estais seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu acho lindo que Deus ele tem uma estratégia e uma direção. Olha para cá, quando você assiste um filme antigo de guerra, uma série, sei lá, tem tantas aí, ou a gente já vê na televisão esses filmes já mais modernos, quando existe uma ameaça de guerra, junta lá um tanto de general, aquele tanto de patente e tal, gente do alto escalão, todo mundo reunido em volta de uma mesa. Os antigos era lá o mapinha, e eles colocam o exército e tal, tem as cidades, tem o mar, nós vamos atacar pela água, nós vamos ir por onde, tem um caminho por aqui, tem uma cidade lá onde a gente pode se abrigar. Hoje em dia tem lá um telão e tem videoconferência e tem gente de outro lado, está todo o exército reunido. Não, Israel não reuniu os seus melhores estrategistas para saber como iriam para aquela guerra. Israel se pôs a buscar ao Senhor, a estratégia veio do alto. Eu quero dizer para você, não tem problema você ter conselheiros, hein? Tem problema você pedir ajuda a pessoas, mas eu quero dizer para você que a melhor direção que você pode receber é do alto. Sabe por quê? Se você for pedir um conselho para mim, para um amigo, se for falar com alguém, ele vai te dar um conselho baseado no momento que você está vivendo, presente, e no seu histórico, no passado. Então, seu casamento era isso, e hoje vocês chegaram a esse ponto. Então eu te aconselho a isso. Então sua vida profissional era assim, e hoje você chegou nisso. Então, a partir de agora, você, faça isso, faça aquilo. Mas Deus não conhece só o passado e o presente. Deus conhece o futuro. Quando você busca a direção de Deus, você consulta aquele que conhece o futuro. É por isso que muitas vezes Deus te dá uma direção e uma estratégia, e você fala, mas peraí, não tem lógica isso. Por quê? Porque você não tem acesso. Você não sabe aquilo que Deus sabe. Você não tem recurso aqui. Mas lá na frente tem uma porta que Ele sabe que vai ser aberta. E Ele diz, vai, pisa na água, o mar vai se abrir, eu tenho algo especial para você. Vai, pede vasilhas vazias às suas vizinhas, porque Ele sabe, Ele conhece o futuro, Ele sabe que o azeite vai se multiplicar. Faz primeiro o pão para o profeta, dê a ele, porque ele sabe que a farinha e o azeite vão se multiplicar. O Deus que você serve conhece o futuro. Então use esse tempo que nós estamos começando, especial de busca, de oração, de presença de Deus, para falar, Senhor, eu preciso de uma estratégia, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma palavra. Fale comigo, eu preciso de Ti, Senhor. E quando você ouve a direção de Deus, você está seguro. Quando você ouve um profeta, o que é um profeta? Um profeta é aquele que replica o que Deus falou. Hoje eu estou sendo profeta de Deus para a sua vida. Eu estou liberando sobre você uma palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje para você é essa: creia na minha direção. Creia no que eu estou falando, creia na minha palavra. E segundo lugar, e último lugar, não pare de adorar. Você pode repetir isso para alguém que está perto de você? Diga aí para o seu vizinho, diga, não pare de adorar. Qualquer exército, olha só, qualquer exército com juízo, coloca na frente da batalha seus melhores guerreiros, não é assim? Quem que é os caras mais preparados aí, o BOPE do nosso... Os caras que estão mais, tem maior preparo, experiência, eles vão na frente. Mas sabe qual é a direção de Deus? Coloca na frente, no versículo 21 e 22,
coloca os cantores, coloca os levitas na frente. Já parou para pensar uma coisa dessa, gente? Os levitas viviam no templo. O negócio deles era conduzir a adoração, era conduzir a música na casa de Deus. E Deus disse, vocês vão para a batalha, mas vão adorando. Abaixa a espada e erga o louvor. Essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha. Essa batalha eu vencerei por vocês. Deus está dizendo para você, essa batalha é minha. Foi o que Davi disse para Golias. Ele falou, você vem contra mim com espada e com lança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Essa guerra não é minha, não é algo pessoal meu. Eu não tenho recursos, eu só tenho essas pedras aqui. Mas eu vou te vencer, eu vou te matar, eu vou arrancar sua cabeça. O nome de Deus vai ser glorificado e temido em toda a terra. Mas para isso nós precisamos adorar. Adoração, gente, é um estilo de vida, não é uma música. Adoração é uma forma de viver. Não está restrito a um lugar geográfico. A mulher samaritana perguntou para Jesus, onde nós devemos adorar? Lembra disso? Ela disse, nós samaritanos adoramos esse monte. Vocês judeus adoram lá no templo em Jerusalém. Qual é o lugar? O que é que Jesus responde para ela? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não está restrito a um lugar geográfico. A adoração é um estilo de vida. O Pai está procurando gente que assim o adore. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. A adoração, ela deixa Satanás confuso. O diabo não consegue entender uma pessoa que está no meio de uma batalha e começa a adorar. E fica doido. Porque para Satanás a relação do homem para com Deus é sempre baseada no interesse. Você vai ver que quando ele se apresenta diante de Deus e fala a respeito de Jó, Deus diz, você viu meu servo Jó? E ele diz, é claro que ele te serve. Você deu tudo para ele. É claro. O que é que Satanás estava dizendo para Deus? Jó só te adora, só te serve porque ele tem tudo. Ele tem patrimônio, ele é rico, ele tem uma família, ele tem tudo. Toca nele. Tira dele as coisas para você ver. E a Bíblia diz que tudo é tirado de Jó. E Jó adora. O diabo fica endemoniado. Já viu o diabo endemoniado? Paulo e Silas estão na prisão, injustamente, por pregar a palavra. E à meia-noite cantam um hino. O que é que acontece? Os grilhões e as amarras, as prisões, as portas fechadas, preparadas para o inimigo, aquilo que os prendia, caem por terra, um terremoto acontece, a salvação do carcereiro e da sua família, porque a adoração quebra as cadeias. Eu creio que esses dias vão ser dias de cadeias quebradas em nome de Jesus. De terremoto na sua vida, na sua casa, na sua família. Coisas que estavam amarradas, fechadas, vão se desatar em nome de Jesus. É o que aconteceu com os inimigos. Eles começaram a um matar o outro. E quando no verso 24 eles chegam, eu tive a oportunidade de conhecer o lugar dessa batalha. A Bíblia vai dizer aqui que eles estavam acampados em Engedi. Engedi fica a oeste do Mar Morto, mas bem do lado do Mar Morto. É um oásis. Você olha aquela deserto total e de repente você vê um verde. É Engedi, onde eles estavam parados. E Jerusalém fica bem no alto, o Mar Morto é o lugar mais baixo da terra, 400 e tantos metros abaixo do nível do mar. Quando eles estão no alto, eles olham para ver a multidão que está vindo contra eles. E qual é a visão deles? Versículo 24. Eles veem corpos mortos, sem nenhum sobrevivente.
O inimigo vai se levantar e vir por um caminho contra você, mas ele vai fugir por 7 caminhos. Não existe a possibilidade do diabo tocar em você, porque sobre você está a proteção de Deus. O verso 25, então, e eu encerro aqui, diz que Josafá veio com o povo para saquear. E aqui que eu quero que você entenda o porquê Deus está permitindo essa batalha que você está enfrentando. Não é para acabar com você, mas é para te enriquecer. É para te tornar uma pessoa maior. Eu quero dizer para você que 10 meses, 9 meses depois que eu enfrentei a maior batalha da minha vida, eu sou uma pessoa muito mais rica, muito mais forte. Você já experimentou isso, sim ou não? Coisas que você, no momento, a princípio, você achou isso vai acabar comigo. Mas eu aprendi algo, que aquilo que não te mata, te fortalece. Te torna mais forte. Te torna mais próximo de Deus. Te torna com uma garra maior. E a Bíblia diz que é isso que acontece. Eles chegam para saquear os despojos. Pensa na cena, entre os cadáveres existe riqueza em abundância e objetos preciosos. Riqueza em abundância e objetos preciosos. E a Bíblia diz então que eles tomaram para si mais do que podiam levar. Mas, eu não sei você, mas isso me alegra muito. Lembra de Pedro? Quando ele volta daquela pesca? Diz que o barco estava quase afundando, tamanha quantidade de peixe. Jesus tinha dito, faze-te ao largo e lança as redes para pescar. E quando ele puxa a rede, debaixo da direção divina, obedecendo a palavra de Deus, a Bíblia diz que o barco quase foi a pique, ele precisou pedir ajuda para os outros barcos, porque o que Deus preparou para Pedro era mais do que ele podia levar. O que Deus tem para você é mais do que você pode levar. A unção que Ele preparou para você é mais do que você pode conter. A bênção, os recursos, os milagres é mais do que você pode conter. Você não é um lago, você é uma fonte que vai jorrar. É mais do que você pode conter. Os discípulos que estavam focados na necessidade, no texto da multiplicação, terminam o texto com 12 cestos cheios, é o que sobrou. É mais do que eles podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. O inimigo está vindo, mas ele está vindo trazer a sua vitória. O diabo é tonto. O diabo é um cachorro na mão de Deus, na coleira de Deus. Ele está vindo trazer recurso para você. Ele está vindo para se tornar mais, para tornar você mais forte, mais experiente. O final dessa batalha é vitória para você, para sua casa, para sua família. Eu queria que hoje você tomasse essa palavra como uma palavra profética de Deus para o seu coração. Eu não vim para esse altar hoje com um discurso X, Y, bem preparado e tal, com frases, não. Eu vim para esse altar hoje ciente de que eu seria a boca de Deus para você, para sua família, para os seus negócios. E eu quero que você saia daqui hoje em nome de Jesus com essa direção. Com essa direção, com essa direção. Eu vou obedecer a direção de Deus e eu vou adorar. Eu vou obedecer a palavra de Deus, eu vou crer na palavra que Deus me der e eu vou adorar. Eu jamais vou deixar a adoração sair da minha vida. Você crê nisso? Fica de pé para a gente orar hoje, à noite.